Vamos lá, então, pessoal. Não vou enrolar muito para começar, mas vou começando. O pessoal vai chegando aí, quem for chegando também, vai pegando o barco andando, mas vai entendendo. Vamos lá, terça-feira, mais um encontro, né? A gente passou pelas opções, falamos bastante de opções. Agora passando um pouco sobre análise técnica. Falei, Rafa, boa noite. Aí pegar agora um pouco sobre análise técnica e reforçando, tá? Para quem estiver assistindo, para quem está ao vivo aí, para quem estiver assistindo a gravação, se tiver sugestão de conteúdo, tiver alguma coisa que você gostaria que passasse por aqui, deixe a sugestão comigo, que eu tento trazer aqui, se for portfólio, carteira de investimento. Posso até falar com os consultores lá para a gente vir falar aí de alguma coisa com vocês. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Antes de começar, tá? Eu vou pontuar sobre o que a gente vai falar. Então, eu não me recordo qual quinta-feira que foi. Aliás, eu consigo puxar. Se eu olhar no YouTube, talvez eu consiga puxar qual foi a quinta-feira, a terça-feira, aliás, que a gente falou de algumas possibilidades de operações ali. Eu trouxe alguns estudos. Eu trouxe alguns estudos. Deixa eu pegar aqui. E eu queria revisar esses estudos. Que dia que foi? Foi dia 3 de junho. Então tem quantos dias? 3 de junho, né? Foi não na terça-feira passada, na outra. Então eu trouxe algumas ações e a gente, com base nas ações aqui, falamos de outras também, mas a gente pegou algumas e eu queria, tipo, dar uma atualizada para ver se deu boas. Então a gente falou de Cosan, a Cosan não andou. Então se tivesse montado algum trade com Cosan, a Cosan realmente não andou, CSN3. A Cosan não andou, tá vendo? Então teria montado algum trade com a Cosan ali, estaria no calor. A Prio andou, hein? A Prio andou e andou bastante. O petróleo subiu ainda, deu uma boa força. Onde que estava a Prio? Ó, no semanal ela estava aqui ainda, né? Ela estava nessa semana aqui, ó. Então da Prio ali. Então uma no calor e uma andou. Ela estava aqui, ó. Então seria uma que andou. Aí eu falei de Vale, né? Aí a Vale é o seguinte, hein? A Vale, tá vendo? A gente pegar o dia que eu falei na terça-feira passada, o mercado estava no dia 2, né? Ele estava aqui, né? Ó, 30, no dia 3 aqui, ó. Ele estava aqui, ó. Então, ele estava aqui, ó. Aí o mercado até entrou o repique, aí teve ontem, né, que deu uma puxada ali, mas esse fechamento de hoje aqui, ó, é lenha, eu acho, hein? Eu acho que vale uma boa probabilidade de perder essa mínima aqui amanhã e darem uma forçada nesse papel até os 49 lá embaixo, ó. Então, o da Vale não andou, né? Mas ficou melhor configurado agora. A VEG foi, não foi ainda também. A VEG tá namorando aí, defendendo, ó. Então a VEG também não andou, estaria ali no 0 a 0. E Duque andou bem, hein? E Duque 3. Ó, a Duque foi embora. A Duque tava aqui, ó. E a Rente, acho que a Rente também não foi. Rente 3. Também a Rente não foi, né? A Rente tá namorando aqui ainda, mas não passou lá para cima. E Bova, que aí tá na novela, né? Bova 11, o mercado surpreendeu a todos ontem com a subindo 1,5, todo mundo achando que ia vir o apocalipse ontem por conta da guerra ali com o Irã, mas não desenrolou. Aí eu coloquei algumas vendas de put ali e já era. Só queria revisar isso aqui, que aí de repente a gente faz um outro aí para semana
para a semana que vem. Então vamos lá, pessoal. Qual que é a ideia de hoje, tá? A ideia é tentar trazer uma forma aí de olhar um pouco para os gráficos, né? De forma resumida, tá? Falar sobre os indicadores técnicos. Cara, tem muito indicador técnico, tem um monte de indicador. Tem indicador de volume, de oscilador de preço, indicador de tendência, tem um monte de indicadores, né? E cada um tem uma função e principalmente não tem melhor, não tem pior, tá? Não existe verdade absoluta. A gente vive num ambiente de extrema incerteza, tá? Quem falar que não sei o que é melhor do que não sei o que lá, cara, não tem como tipo saber, tá? Que é melhor. Tem que ver o que é melhor para você, o que você gosta de ver, o que faz sentido para você. Aí eu vou tentar explicar de algumas formas, tá? Para quem tem dificuldade de identificar uma tendência no gráfico, aqui eu vou reforçar um ponto, tá? Não é porque o negócio está em tendência, tá? Não é porque o negócio está em tendência que ele vai continuar em tendência. Ele pode estar em tendência, aí você vai e pega, né? Aqui, por exemplo, né? E você pega tipo o final do movimento e ele reverte o movimento. Então, tem que tomar bastante cuidado com o uso da tendência, né? O para que você vai usar ali a tendência. Então, vou tentar mostrar aí como que eu faço para identificar quando o papel tá meio feio, tá enroscado ou não. A gente consegue ali dar uma fracionada nas janelas de tempo e pegar ali algumas, né, pelo menos identificar ali algum direcional do papel. E aqui, tá, que a diferença entre uma reversão de movimento, então tem duas coisas na análise técnica, tem a reversão de movimento, então o mercado está subindo, está subindo, está subindo, e vem uma reversão de movimento, então ele pode fazer a correção para continuar o movimento de alta. Então, esse movimento aqui, ó, é a reversão do movimento só, é uma correção ali dentro da tendência, né, principal do papel. E a reversão de tendência, que aí sim, né, a reversão de tendência, a ideia é você pegar, né, o zóio do mosquito às vezes, né? Você pega realmente ali algum sinal de que o papel vai reverter a tendência, né? Então, esse é um tipo de operacional aí que muita gente gosta. Tem um livro muito bom que é do Jesse Livermore, é um livro em inglês até para quem curte ler, do Jesse Livermore. Ver se eu lembro qual que é, um que ele fala muito sobre pivô. Jesse Livermore, deixa eu ver se eu acho qual que é o livro. Eu adoro esse livro dele, eu já li umas 3 vezes já. How to Trade in Stocks, chama esse daqui. Eu tenho a versão que a capa dele é preta, mas é esse livro aqui, ó, do Jesse Livermore. É bem legal, tá? O cara operou muito, muito, e o negócio dele era pegar esse tipo de pivô, tá? O clássico pivô de reversão. Elber que andou demais, comentário do Augusto, perdi a entrada, esse DC que perguntei ontem, já estopei. Entrei nos 19, saiu com 17. Oh, em um dia só dessa devolvida de SLC3. O mercado deu uma socada hoje. Ah, não, você colocou stop lá no 17,31. Isso aí tem que deixar. É isso aí. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar pelos indicadores técnicos. Então, o que que é indicador, tá? Indicador é alguma matemática com base ou em preço, ou em volume, ou uma combinação dos dois. Ou pode ser um cálculo ali de volatilidade, alguma coisa do tipo. Mas o indicador, ele nada mais é que uma fórmula matemática ali, uma conta, e tem um monte de indicador, que ele pode plotar uma linha no gráfico, ele pode mostrar um indicador, né? Vai estar o gráfico aqui em cima e
né? Geralmente na parte de baixo aqui tem algum indicador de preço. Então, ele é uma forma de você tentar identificar, né, alguma coisa além do gráfico de preço, tá? Então, o indicador ele entra como uma ferramenta, tipo, como um ponto de confirmação, por exemplo. Então, pô, você quer comprar um negócio que está subindo, aí o indicador está apontando para baixo. Então, você não vai comprar. Então, ele pode te auxiliar, né, a pegar os dois cenários, né, na mesma direção ali, tá? Então, aí, qual é a função? Aí, quais são as funções, né, dos indicadores? Então, serve como apoio, né, e pode ajudar na tomada de decisão. Então, pô, você quer operar o swing trade, você quer operar o day trade, sei lá, enfim, você pode juntar dois, três fatores e entre eles alguma combinação de indicadores para dar apoio, né, na tomada de decisão, ali, seja de compra ou seja de venda. Então, ele pode indicar tendência. Então, tem indicador que pode indicar a tendência, a força que está aquela tendência, se existe uma divergência, por exemplo, de repente o preço da ação está subindo, mas o volume do papel não está. O volume do papel está caindo. Então, pô, essa tendência aqui ela é meia duvidosa. Então, pode mostrar alguma divergência ou pode ser simplesmente um indicador que mostre o volume, tá, negociado. Eu, Ricardo, tá, como minha experiência como analista, usei pouquíssimos indicadores técnicos, tá? Pouquíssimos, não estudei muito a fundo os indicadores, porque eu gosto, tá? Os mais comuns são as médias móveis, tá? Então, para mim, as médias móveis já me mostram um monte de coisa que eu preciso aqui para ter ideia de ponto de preço, favor de tendência. Eu uso volume financeiro, que nem é um indicador, né? É uma informação ali de quanto saiu de negócio. E comecei a usar esse ano o OBV. E enquanto eu estava operando com um amigo na Levante, ele gostava muito de usar o MACD e Bollinger. Ele era muito bom usando o MACD, uma combinação de MACD com Bollinger, né? Então ele pegava essas divergências de MACD aqui, ó, tá vendo que tem uma divergência aqui de MACD? Pegava essas divergências de MACD com preço zanzano, né, em alguma banda de Bollinger, e ele montava muito trade de long short. Mas eu confesso que eu não me especializei muito, tá? Então esse é um dos indicadores que eu tenho na tela, tá? Bollinger é volatilidade. Aí tem os setups de Bollinger, né? Quem estuda Bollinger aí já pega, aprende fácil os setups de Bollinger, mas eu pessoalmente, cara, só as médias, o OBV aqui para dar um apoio aí na parte de análise e só, acabo não precisando usar mais nada aí de indicador, mas é por uma questão pessoal, tá? Não tenho comentário nenhum, tem gente que adora IFR, a gente gosta muito do MACD, tem parabólica, vixe, se abrir a grade de indicadores aqui da Profit Chart, é um monte de indicador aqui, ó, que não dá nem para saber. Alto Fibonacci, análise de variação, aí tem um monte de indicador aqui para usar. Então, no resumo, o indicador é um ponto auxiliar ali no gráfico. Existe melhor e pior? Não. Tem indicador que ele é muito atrasado, então você vai ver às vezes o preço já fazer uma reversão de tendência para o indicador te dar algum sinal ali de que pode ser, né, uma entrada de reversão ou não, né? Que nem as médias móveis, por exemplo, elas são bem atrasadas, né? Porque até que elas viram para baixo, né? A média de baixo cruza com a média de cima, o preço muitas vezes já foi embora já na movimentação de queda já, por exemplo. Então, as médias móveis eu gosto, mas ela tem essa desvantagem. Às vezes pode ser um pouco mais atrasado. Então, o ideal realmente, às vezes, é você ou testar ou estudar, né, os indicadores. E dentro dos estudos, você vai acabar vendo alguma coisa ali que te chama um pouco mais de atenção. Tipo, um que me chamou a atenção quando eu comecei a estudar mercado foi muito a banda de Bollinger, porque Bollinger é volatilidade do papel, né? Então, principalmente esse tipo
de setup aqui, né? Que é o fechou fora, né? A galera gosta muito de operar esse fechou fora da banda aqui para pegar, né? O fechou fora, fechou dentro, né? Aqui tem um, ó, o fechou fora, fechou dentro, né? Então aqui daria uma comprinha de repique aqui, ó, em cima da banda de Bollinger, tá vendo? Ó, aqui teria dado outro, ó, fechou fora, fechou dentro, pega, enfim. Então foi um dos primeiros indicadores que eu comecei estudando ali, mas acabei não me desenvolvendo, caí mais para as médias aqui. É o que eu fiquei até hoje. E o simples funciona, tá, pessoal? No mercado financeiro não adianta enfuleirar muito, não. Porque quanto mais enfuleirado fica, mais difícil fica para você tomar a decisão. Você vai ter um indicador falando A, outro indicador falando B, outro indicador falando C, outro indicador mostrando alguma outra coisa, e no final das contas você não vai ter coragem, às vezes, de tomar a decisão ali para algum direcional. Então, eu prefiro, eu ainda gosto e defendo bastante um viés aí de simplicidade, tá? No mercado. Isso aí não dá para esquecer, tá? Fuleirou muito, às vezes é ruim. E por que usar indicador, né? Por que usar indicadores? Porque ele pode combinar, né, com configurações gráficas ali e melhorar a sua taxa de acerto. Então, ele pode ser algo a mais ali na sua na sua tomada de decisão. E a combinação entre indicador, né, indicadores e preço pode gerar o setup, né? Você já deve ter ouvido falar aí, setup operacional, né? Setup operacional nada mais é que você combinar dois, três, quatro, cinco fatores para decidir comprar. Então, pô, eu só vou comprar quando o preço fizer um pivô, a média estiver para cima, tiver com crescimento de volume e o OBV estiver ascendente. Então, você já delimitou aí um setup pelos motivos que você quer comprar ou você quer vender um papel, tá? Então, o setup aqui é algo tipo que ele é meio negligenciado por todos, mas, cara, é muito importante, às vezes, você ter um seu setup. Qual que é o seu setup que você opera? Já parou para pensar e já conseguiu escrever num papel? Falar assim, ó, todas as vezes que eu compro uma ação, eu compro porque X mais B mais Y, né? Tipo, ah, eu compro porque tá barato. Cara, isso é muito superficial, assim, ó. Tipo, pô, eu compro porque o papel tá com múltiplo descontado em relação ao setor, pô, isso aí eu acho que já começa a virar um setup. Então, tipo, eu gosto, que nem, por exemplo, na parte de swing trade do SGR, eu opero dois setup e não opero mais nada, passa várias oportunidades boas na cara, mas eu opero só os setups de correção na média. Então, tá lá, os trades, quem tá acostumado aí já com a parte de swing trade, ó lá, correção na média, ó, trading aberto da Smart Fit, correção na média. Então, qual que é meu setup? É correção na média, é uma combinação entre a dinâmica das médias e a formação dos candles. Corrigiu para dentro da média, é compra, tá vendo? De local web aqui, mais outro swing trade que tá andando também. Aí tem o da ISA que não andou, né? E o da Eneve que abriu hoje, tá vendo? Da Eneve lá, ó, configuração de média móvel, médias ascendentes, corrige para média, primeira superação de máxima é compra. Então, é um setup que eu opero lá na parte de swing trade do SGR, tá? Então, é bem importante você ter um setup, não é, pô, né, vai deixar de operar outras coisas às vezes porque não está no seu setup, mas são boas oportunidades, mas te gera uma disciplina, né? Você consegue se tornar um pouco mais disciplinado, porque a gente vai treinar, né, na academia, por exemplo, você tem lá o seu plano de treino. Seu personal, seu professor monta para você seu plano de treino. Você vai para a escola, você sabe o que você vai estudar. Tem lá as aulas, tem tudo lá o que você vai estudar. Sei lá, você vai para o curso de inglês, você não vai chegar no curso de inglês lá e o professor vai abrir assim, e vai falar, e aí, o que vocês querem aprender? Não, tem lá o plano de estudo lá. Aí a gente cai para dentro do mercado financeiro e a gente não sabe o que fazer, entendeu? Então, por isso que isso aqui é algo bem negligenciado e é bem importante, tá, pessoal? Vale reforçar, tá? Pegar um caderninho, pega um caderninho, ó, e rascunha, fala, ó, né, por que que eu compro uma ação? Você vai ver que você vai encontrar respostas às vezes, e você vai ver que às vezes você tem ações compradas que não faz o menor sentido diante do que você escreveu ali naquele rascunho, tá? Tipo, então o setupzinho ajuda bastante. Setup pode ter risco, retorno, tá? Então você consegue limitar aí várias coisas, tá? Quanto mais
né, cheio de regra for, melhor. Então, indicadores é isso, tá, pessoal? Então, não sou o maior especialista, tem vários indicadores. Se tiver alguma dúvida em relação a algum indicador, eu posso tentar responder, mas tem bastante literatura disso na net, tá? Então, cada criador do seu indicador ali, né? Tem lá, né, o porquê que ele criou. Desculpa, primeiro comentário do Augusto, aí fiz antes de começar, não atrapalha. Aí acho muito difícil fazer backtest, é difícil configurar o setup do jeito que você quer. Cara, tipo, o backtest, uma forma de você fazer uns backtest, não rodar esse backtest que a gente fica sonhando, ficar rodando aí para trás. E, cara, já rodei tanto backtest, nunca serviu de nada, porque você roda o backtest na hora que você vai operar na unha lá, acaba não dando certo. Um tipo de backtest que eu gosto de fazer, cara, é o backtest aqui, ó. É aqui, ó. Pega para trás aqui, fala, pô, vou testar cruzamento de média. Cara, pega um papel, tira o zoom do papel e fala, pô, deu um aqui, aí depois deu outro aqui, deu outro aqui, deu outro aqui, sabe? Tipo, um exemplo assim, tipo, eu gosto muito de fazer esse backtest, porque, cara, é extremamente complexo você fazer backtest em ações, né? Você tem, sei lá, você precisa configurar o setup, você precisa rodar o teste em, sei lá, 30, 40 ações para você ver uma taxa de acerto, aí quando você vai operar, você opera uma só. Você entendeu? De 40 que tem, você opera uma só. Tipo, cara, você não vai conseguir replicar aquele resultado do backtest nem a pau, entendeu? Então, tipo, isso que eu gosto muito desse backtest aqui, ó. Tipo, o dia a dia aqui na tela, aqui, ó. Olhando, tipo, vendo ali o que funciona, o que não funciona. Para mim, a melhor escolinha é o dia a dia aqui. De backtest, cara, já rodei backtest em Forex, cripto, já rodei backtest em índice. Cara, nós tínhamos um setup no índice que no backtest o negócio era lindo, 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 lindo. Nós não aguentava 3 dias com o negócio rodando, cara. Não dava para segurar os stop, entendeu? É tudo coisa que você não consegue. São variáveis que você não consegue colocar às vezes, né? Tipo, não- e sempre lembro, Augustão, o simples funciona muito bem, mano. Aí vamos lá. Como identificar uma tendência no gráfico? Então, como identificar uma tendência? Então, a gente sabe que no mercado, né, um dos conceitos básicos, né, da teoria de Dow, né, a teoria de Dow, para quem não sabe, é a teoria, né, de tendência, né, o mercado anda em tendência, né, então tem a acumulação, então o mercado tem a acumulação, aí tem a movimento de alta, né? Aí tem o movimento de euforia, né? E aí, movimento ou de distribuição que fala lá, né? Ou movimento de reversão. Então, tendência, né? Como identificar a tendência olhando para o gráfico? É topos e fundos descendentes, tá? Então, quanto mais, né? Quanto mais o fundo superar o topo anterior, mais forte essa tendência tá. Então você pega umas tendências, né, que faz assim, ó. O preço nem volta, né? Isso é sinal de tendência extremamente forte, né? Então, essa é uma forma de identificar as tendências. Uma outra forma muito simples de você identificar a tendência é através das médias móveis. Então, você colocar uma média móvel curta, aqui assim, ó, ela vai acompanhar o preço aqui e vai ser muito fácil de você identificar que o papel está em tendência de alta. Então você pode colocar uma mais curta, uma outra média um pouco mais longa aqui, né, que aí você pode considerar como uma de médio prazo e de repente uma mais longa ainda aqui embaixo, que assim, ó, que pode ser aquela de 200 períodos, que ela mostra a tendência mais longa do papel. Então, pô, você tem um alinhamento dessa média e da média de 200, então, pô, tendência de alta clara. Então, essas duas formas, para mim, são as mais fáceis de identificar se é tendência de alta ou não. Então, como que eu faço, tá? Num gráfico, né? Que a prática vai levando
a gente fica meio viciado, né? E parece muito fácil. Mas eu sei que não é, né? Que nem você pega um gráfico desse aqui da Eneva, deixa eu tirar essa posição em aberto aí. Então você pega um gráfico desse aqui da Eneva, você vai falar, pô, Ricardo, como é que eu identifico a tendência desse gráfico? Não tem tendência. Isso aqui não tem tendência, tá vendo? Ó? Não tem tendência nenhuma esse gráfico. Você pega essa janela aqui de tempo, ó. Que tendência tem? O papel vai lá em cima, o papel volta, tenta ir, volta, enrosca, tudo, tá vendo? Isso aqui é um papel que não tem tendência nenhuma definida. Então, quando a gente olha o longo, não tem. Agora, se a gente avaliar uma janela operacional aqui, então, se a gente avaliar esse pedaço aqui, por exemplo, essa janela aqui do gráfico, a gente consegue claramente ver que é tendência de alta, tá vendo? O papel vai lá em cima, volta. Renova topo lá em cima, volta, tá vendo? Olha, aí o fundo ficou meio alinhadinho. Renova topo lá em cima, tá vendo? Renova topo, volta. Tá vendo? Então, nessa janela aqui, a gente consegue identificar pelo gráfico. O segundo ponto que a gente consegue identificar, as médias aqui, ó, tá vendo? Média de 9, média de 21. E a de 200 está flat. Então, é uma tendência de curto prazo de alta. Por quê? A gente está olhando uma janela curta de tempo aqui. Então, esse é um gráfico que tem isso. Um outro gráfico que é meio parecido também, quando a gente olha o gráfico da B3. Tá vendo? Se eu tirar o zoom do gráfico da B3, não tem tendência nenhuma aqui. Tá vendo? Papel não tem tendência nenhuma, tá vendo? É comprar nos 8 e pouco lá e vender nos 14. Papel não tem tendência nenhuma. Aí também, pô, quero olhar uma janela mais curta de tempo, a gente dá um zoom, separa em blocos, né, os movimentos que o papel está fazendo, e aqui a gente vê que o papel, ó, tendência de alta. Alinhamento das médias, olha lá, alinhamento das médias e a 200 embaixo, aqui virando para cima aqui um pouquinho. Então a gente consegue falar que a tendência de curto prazo é de alta. Mas, pô, porque é de alta ela vai continuar? Não tem garantia nenhuma, né? O que vale é a gente tentar se posicionar em um ponto bom. E a gente tem que lembrar, né? O papel fez uma, duas, três. Ele vai fazer quantas aqui, né? Tem que levar um pouco do contexto em consideração também. Então, B3 é um caso nesse ponto. Por exemplo, Petrobras, né? Petrobras, quando a gente tira o zoom do gráfico, a gente pode falar que isso daqui, ó, é uma tendência de alta. Ó, a média de 200 aqui inclinada para cima, tá vendo? Isso é uma tendência de alta. A gente der um zoom no gráfico, cara, não tem tendência a Petrobras. Petrobras aí nos últimos 2 anos aí, ó, não saiu do lugar, tá? Nessa lateralização total aí, tá vendo? Ó, de começo, final de 23, né? Até agora, lateralização total do papel. Pô, vou dar um zoom no papel para olhar a janela mais curta. Também, tem nada aqui, ó. As médias confusas, né? Tá vendo, ó? Olha lá. As médias confusas, que tem uma média de 21, média de 9 lá embaixo, tá vendo? Preço embolado aqui, ó. Então, não tem tendência, tá? De curto prazo, quando a gente olha para Petro. Então, uma forma bem fácil de identificar é através das médias. Para mim, é o mais. Você tirou o zoom, as médias estão emboladas assim, ó, não tem tendência. Vamos ver Bradescão. Olha lá, Bradescão também, ó. Tira o zoom, não tem tendência nenhuma. Bradescão. Você dá um zoom no Bradescão, ó. Tendência de curto prazo aí de alta e alta forte, né? O papel não perde mínima. Hoje fechou na máxima lá, quase 17 pilas. YouTube, tá vendo? YouTube, por topos e fundos, ó, tendência de alta, né? Não tem nem como falar que isso aqui não é uma tendência de alta, tá vendo? E de curto, também. Médias alinhadas, topos e fundos ascendentes. Mas e aí, vale entrar, né? O papel já fez, né? Ó, uma, duas, três, né? Tá indo para a quarta onda, né? E aí, vale a pena pegar, né? Não vale? Aí entra os indicadores que podem ser uma ferramenta auxiliar, né? Ó, YouTube tem uma divergência aí de OBV já.
principalmente no diário. O diário está bem divergente, o OBV, ó. Tá vendo? Ó? Preço lá em cima quieto, o preço lá em cima quieto e ó, a queda que deu no OBV, né? Isso aí é um sinal de que tem bastante vendedor aí realizando posição aí nessa faixa de preço. Então, essa é uma forma de identificar a tendência. Vamos pegar outros papéis aí para olhar. Magalu, olha, sem tendência, tá vendo? O papel aqui, tendência de baixa aqui, ó. Médias embicadas para baixo, ó. Tendência de baixa. E agora? Não tem, né? Mó bagunça o gráfico, ó. Passa para cima, passa para baixo. 3, 4 média enroscada aqui, ó. Não tem tendência. VEG, olha lá, tudo embicado para baixo na VEG, tá vendo? Ó? Tendência de baixa. 200 para baixo, 9,21. Topos, topos descendentes, né? Ó. Até tentou, né? Passar aqui para cima, tá vendo? Ó? Deixou um topo aqui. Aí até tentou passar para cima aqui, não conseguiu, tá vendo? Ó? Aí já renova a mínima aqui, tá vendo? Ó? Aí deixa um outro topo para cá, ó. Ele tá perigando perder o fundo aqui também. Pegue tendência de baixa. A VUC, olha lá, a VUC tentando sobreviver, né? Tá vendo? A VUC revertendo na real, né? Ó. A gente tinha, né, ó, uma tendência de alta, tá vendo? Ó? E o papel já vai armando uma tendênciazinha de baixa aqui, né? Tá vendo? Olha lá. Topos e fundos descendentes, ó, a média de 9 e a média de 21 embicada para baixo. Então, essa é uma das formas de olhar aí a tendência. Beleza, pessoal? Ó, então, reforçando, tá? A tendência, né, mostra o direcional do ativo, mas não é garantia nenhuma de que ele vai continuar andando naquele sentido, tá? Então, vejo muita gente assim, ah, eu queria comprar tal ação, mas, pô, tá em tendência de alta, cara? Não é garantia, entendeu? Você precisa, né, refinar aí seus motivos pelo qual você quer comprar, né? Só pela. Talvez não seja o suficiente. Beleza? Então vamos lá. Aí agora é um ponto que eu pessoalmente gosto bastante de entender isso aqui, porque isso aqui dá muita oportunidade de trade, principalmente com opções, tá? Principalmente isso aqui, ó, reversão de movimento costuma dar muito trade com opções, é muito trade rápido, tá? Então, um trade ali de um dia, 2, 3 dias, é na reversão de movimento que costuma dar uns trades muito bons. A reversão de tendência, ela é, cara, ela é muito boa para você tentar, tipo, juntar ali um pouco de fundamento com a virada de tendência. Então, tipo um papel, por exemplo, que o Flávio falou mal dele, não mal, né? Mas é um papel que caiu bastante. Só que tá ruim, né? Tá devendo resultado ainda, que dá para ficar de olho, por exemplo. É um papel que é a Camil, né? Então, Camil vai armando um padrão de reversão de tendência. Então, de repente, às vezes o papel tá com fundamento aqui melhorzinho, às vezes melhora um resultado, alguma coisa, dá vontade de pegar o papel, entendeu? Então, a reversão de tendência, ela é muito boa para esse tipo de movimento. Deixa eu ver se eu acho algum outro que tenha tido uma reversão de tendência. Por exemplo, a Prio. A Prio deixou também um sinal. A Prio vinha numa tendência de baixa aqui, né? A gente olha essa janela aqui da Prio. A gente pega essa janela aqui de Prio. A gente vê que o papel, ó, tava numa tendência de baixa aqui, ó, bem forte, né? Ó, trabalhando dentro de um canal de baixa, tá vendo? E ela fez, né, a quebra desse canal de baixa aqui, tá vendo? Então ela armou aí um padrão de reversão de tendência. Então isso aqui pode gerar excelentes oportunidades, mas tem que ter stop, tá? Porque você vai pegar às vezes um trade meio na contramão também. Deixa eu ver se eu acho mais algum que tenha. Tô de olho na Cosan, né? Mas a Cosan não vai também, né? A pau. Deixa eu ver se eu lembro algum outro aí que tenha revertido tendência. Aqui de cabeça é difícil lembrar. Rente 3, ó. Tá vendo? Rente 3 veio também no movimento aqui forte de queda aqui, ó. Tá vendo, ó? E deixou um padrão aqui também de reversão de tendência, tá? Então, isso aqui é mais legal pensando em trades um pouco mais alongados. Qual que
como identificar, né, a reversão de movimento? Então, a reversão de movimento é o seguinte: a gente tem o papel, às vezes, subindo, 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 subindo. Aí ele deixa um sinal aqui, ele vai deixar um sinal aqui, e ele pode reverter uma parte desse movimento aqui. É que ele vai, né? Às vezes reverte tudo mesmo. Às vezes você pega um negócio ali no zóio do mosquito. Às vezes não. Às vezes é só um movimento de reversão. Por isso que eu falei, às vezes é um trade um pouco mais curto. A Petro reverteu, mas a Petro não tem tendência, né, mano? A Petro não tem o que reverter, velho. A Petro, pra mim, não tem o que reverter, né? Olha lá. A Petro não chegou nem a abrir tendência de baixa, né? Petro, pra mim, abriu uma tendência de baixa bonita se tivesse rompido os 28, 29, ó, né? Não sei se. Mas é uma consolidação grande da Petro, na minha opinião, tá? Sou o dono da razão também, não. Então, a reversão de movimento é isso. Como identificar a reversão de movimento? Cara, uma das melhores formas de identificar um pouco da reversão de movimento é pelos padrões, tá? Então, os padrões de Kendall, tá? Os padrões de Kendall. O que que é? Engolfo, martelo, harami, doji, sei lá, o que mais que tem, cara? Tem um monte, bebê abandonado, enfim. Deixa eu pensar o que mais que tem. Vamos pegar no. Deixa eu ver se eu coloquei aqui na. Tem um monte, tá? Ó. Então aqui, ó, coloquei até alguns aqui, tá? Ó, ó lá. Engolfo, coloquei, ó, engolfo, harami, né? O inside bar, martelo, doji, bebê abandonado, barra elefante, gap. Então tem vários sinais, né, de que pode ser uma reversão, tá? Eu vou tentar passar alguns aqui, só para a gente entender um pouco do contexto, tá? Então, um bem simples de entender é o martelo. O martelo é um famosaço aí da análise técnica, né? O martelo é aquele que o preço vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, aí ele vai lá e deixa um candle assim, ó. Pode ser vermelhinho, pode ser vermelhinho, pode ser verdinho. O importante é ele ter deixa um candle assim. Então isso aqui pode ser um sinal de reversão de movimento. Então ele pode montar aqui, ó, uma reversão de movimento. Então dá um trade um tiro curto aqui, né? A comprinha seco, alguma coisa assim. Então martelo é um candle que ele aparece com um pouco de frequência. Vamos ver se na Petro aqui tem algum martelo bonito para a gente olhar. Tem que ser em região de fundo. Vamos ver se na Petro tem. Ó, Petro não tem não, hein? Pode semanal da Petro, se tem. E martelo é em região de fundo. Em região de topo é estrela cadente, não é martelo invertido. Olha lá. Ó, a Petro não tem um martelão, hein? A Petro não tem. Vamos ver se pegar outro papel. Deixa eu ver. Pensar. A VEG. Ó, a VEG deixou um aqui, ó. Ó, a VEG tem um martelo aqui. Opa. Então a VEG deixa um martelo aqui, tá vendo? Ó? Faz um fundo, faz outro, deixa um martelão, repique de preço. Tanto é que ó, só deu uma repicada e depois volta a cair de novo, tá vendo? Então não é aquela certeza de reversão de movimento muito forte. O martelo é um, tá? A gente chegou a fazer uns estudos sobre e ele tem uma taxa de acerto animal. Os papéis mais voláteis costumam ter bastante martelo. Vamos ver JBS. Ó, aqui, ó. Olha lá. Aqui, ó, JBS deixou um aqui também, tá vendo? Contexto de baixa. Aqui, ó, deixou outro, ó, um martelão aqui grande, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ó, um martelão grande também. Tanto que, ó, entra o repique, tá vendo? Ó? Mas entra só um pouco, né? E o mercado volta ali, tá vendo? Então, martelo é um.
Um dos, tá? É um dos. Um outro que é um padrão também que é, o pessoal do Price Action, o pessoal do Forex gosta, é o Harami, que é aquele. O Harami ele vai vir também movimento de queda. Aí ele deixa um candle grande e ele vai e coloca um candle pequenininho aqui dentro. Então ele chama Harami ou mulher grávida, né? É esquisito, né, esse nome, mas enfim. Que ele fica um candle dentro do outro, por isso que ele chama inside bar ali, uma barra dentro da outra. Também pode ser um movimento de reversão de movimento aqui. A Uzi Minas deixou um ontem, vamos ver se a Uzi Minas chegou a andar. Nada, caiu mais 6. Nossa, perigosa essa Uzi Minas, hein? Olha lá, a Uzi Minas deixou ontem, tá vendo? Ó? Um inside bar aqui, ó. Tá vendo? Ó? Mas não confirmou, tá vendo? Ó? Ó, um inside bar bem bonitinho da Uzi Minas aqui, não confirmou. O inside bar pode ser de fundo e pode ser inside bar de topo também. O inside bar não é um padrão que eu costumo olhar muito, não. Ó, aqui teve um. Tá vendo? Ó? Deixou aqui um inside bar, ó, tá vendo? A barra dentro da outra aqui, ó. Tá vendo? Ó? E entra o repique depois. Cogna, dezembro de 24. Cogna 3. Dezembro de 24. É, ó, isso é bonito, hein? Esse teria acertado o zóio do mosquito, né, ô Rogério? Esse aqui, né, ó. Tá vendo? Ó? Esse teria acertado, teria comprado a mínima da Cogna praticamente, né? Ó. Esse foi. Ó, aqui também deixou um outro, ó. Ó, outro inside bar aqui. Tá vendo? Outro inside bar aqui, ó. E entra o repique também. Então, esse é um outro exemplo aí de um padrão também que dá bastante. O engolfo, eu gosto do engolfo, mas o engolfo costuma dar uns sinais meio falso também. O engolfo é como o próprio nome diz. Vem às vezes tendência de alta, né? Um exemplo de uma tendência de alta, aí o que que ele faz? Deixa um candle lá em cima, aí vem um outro candle gigantesco do lado, assim, ó, e engolfa tudo, tá vendo? Isso aqui é um sinal de uma reversão também. Engolfo é bem legal de operar, principalmente nos gráficos maiores. Aqui, ó, um engolfo aqui, ó. Opa, aqui, ó. Um engolfo aqui, ó. Queda pro papel. Engolfo é um padrão que já aparece bastante também. Vamos ver se tem mais algum outro engolfo aqui. Ó, um inside bar de topo aqui, ó, também, ó. Outro aqui na Cogna. Aqui, ó. Também, ó. Outro inside bar, tá vendo, ó? Entradinha no rompimento da mínima. Pancada no papel também. Tá vendo? Então, são os sinais de reversão de movimento. Então, sempre que vocês estudarem esses padrões, que é um candle, dois candles, três candles ali, que é a formação do padrão, geralmente é reversão de movimento. Se vocês quiserem tirar o print desse aqui, ó, esse aqui são uns padrões aí que tem a confiabilidade bem alta, tá? Ó, gap de fuga, cara, gap de fuga é animal. Gap de exaustão também, né? Quando o mercado já vem, né? Tá, tá subindo, aí ele vai e mete um gap no meio aqui, assim, ó. Cara, esquece. Exaustão já, né? O engolfo precisa pegar vários candles. Na literatura é um só, um candle só. Mas se pegar vários para trás, tipo, reforça ainda mais a força do candle ali também, o Augusto. Mas na literatura é um candle só. Tipo, engolfou o candle anterior. É isso que tá na literatura. Mas tem uns padrões, às vezes, que engolfa, tipo, vários, mano. A Vale que é uma de soltar uns engolfão monstro. Ó, um engolfo aqui, ó. Tô tão bonito assim, ó. Tá vendo, ó? Um engolfo aqui, ó. Quedinha. Vamos ver se tem mais. Ó, aqui também, né, ó. Praticamente. Se for ficar procurando também igual a literatura lá, você não vai achar nunca, tá vendo? Ó, que nem esse aqui. Esse aqui, para ser um engolfo mesmo, ele deveria ter aberto acima da máxima desse candle aqui, ó.
Tá vendo? Para ele ser chamado de engolfo. Isso é literatura lá. Mas, pô, o negócio abriu, subiu, caiu, né? Passou para máxima desse, caiu abaixo dessa mínima, para mim é engolfo. Vendinha, pancada, tá vendo? Então, engolfo é isso. Gap de fuga, Marião. Gap de fuga é o seguinte: gap de fuga é o animal de operar. Ó, um gap de fuga aqui, ó. Ó, um gap de fuga aqui, ó. Tá vendo, ó? Mercado fecha aqui, ó. Mercado fecha aqui, ó. Aí no outro dia ele abre um gap abaixo de um ponto, se afastando da onde ele estava negociando lá atrás, tá vendo, ó? Gap de fuga. É que a Vale tem muito gap. Deixa eu ver. Um que tem um gap de fuga lindo, a VEG. Ó, tem dois, quer ver? Eu vou pegar um lá no passado, ó. Gap de fuga, aqui, ó, da VEG. Tá vendo? Ó? O papel tá consolidado. Aqui, ó. O papel tá consolidado aqui, ó. Tá nesse range aqui consolidado. Tá nesse range consolidado. Aí o que que o papel faz no outro dia? Abre com gap de alta de. Ó, abre com gap de alta de 4. Fecha o dia com 7, cara, é para comprar, entendeu? Então é um gap de fuga, tá vendo? O preço foge de todos os preços ali, tá vendo? De todas as referências. E o outro gap de fuga foi o gap do balanço que a gente teve aqui também, ó. Tá vendo? O mercado tá na consolidação, lá em cima. Ó o gap de fuga aqui, ó. Tá vendo? O mercado abre num gap de fuga, sai de um ponto ali com força, deixa uma barra forte. Tá vendo? Pancada. Então, gap de fuga também é um gap, é um padrão aí. Só que o gap de fuga não é padrão de reversão, tá? Ele é um padrão, normalmente, que ele dá start ali em algum movimento, tá? Ele não é um padrão de reversão necessariamente, tá? Ele é mais um de continuidade. Semen também costuma ter uns gapzão forte. Vamos ver se tem algum aqui. Aí tem barra de ignição, barra elefante. Esse aqui também, ele é bem top do Alexander Vélez. Acho que é Alexander que fala, que é um gringo, se eu não me engano, que opera também barra de ignição e barra elefante, né? Então, toda vez que você olhar no gráfico, por exemplo, esse é um sinal muito bom, às vezes, ou de continuidade ou de reversão de tendência. Vamos pegar um outro gráfico. Pegar a Klabin, vamos ver se a Klabin tem. Então, a barra de ignição geralmente é uma barra que se destaca das outras barras ali e ela pode dar um indício de uma direção, tá vendo? Então, ó, aqui, por exemplo, a barra de ignição, tá vendo? O mercado estava quietinho, vindo aqui, ó, nessa janelinha, vai, deixa uma barra forte dessa aqui, vamos ver se teve um volume bom. Ó, e tem um volume ali um pouco acima da média, tá vendo? Então, pode ser uma barra que dá ignição ali em algum movimento. SLC não, né? Só fica travado. Ó, Suzana aqui teve uma barra de ignição aqui, ó. Essa aqui eu lembro dela, ó. Tá vendo, ó? A barra forte, fecha perto de uma região de suporte, tá vendo? Então, a barra que pode dar início a um movimento ali forte, tá? Barra grande. Guardem isso. Barra grande. Com volume alto, ali tem, tá, pessoal? Tem um cara que deslocou preço, entendeu? O mercado deslocou preço naquele dia. Então, motivo tem. Tem alguém operando? Não tem. Você entendeu? Volume alto e deslocamento de preço, tem alguma coisa ali. Tem que ficar, tem que separar e ficar de olho. Essa aqui não é engolfo para mim. Essa daqui não. Isso aqui não é engolfo. Engolfo, lembra? Engolfo é em topo ou fundo. Você entendeu? Engolfo de alta aparece aqui, ó. É uma figura que aparece em topo. No meio da consolidação aqui não é nada. Você entendeu? Ah, Ricardo, mas engolfou todos esses candles aqui, né? Vai lá e mete um bonito. Ah, se quer chamar de engolfo, pode chamar do nome que você quiser, entendeu?
Na literatura, engolfo num topo ou em um fundo. Se você quiser falar, por exemplo, que isso aqui é um engolfão, dá-lhe a marreta, entendeu? O importante é dar certo o trade, entendeu? É que na literatura é isso, tá? Aqui é mais uma barra de ignição, porque senão você vai ficar caçando engolfo no meio de uma consolidação e, cara, faz sentido, entendeu? No meio da consolidação ali, nenhum padrão ali, às vezes acaba. Às vezes pode até dar certo, mas não é o que vai dar certo ali. Então, isso, reversão de movimento, tá, pessoal? Isso são reversão de movimento. Aí agora, o que é bem, o que todo mundo sonha, né? É sempre em comprar, acertar os olhos do mosquito lá embaixo e vender no topo, né? Todo mundo quer ser comprador de fundo e vendedor de topo, né? E no final das contas, o que a gente faz é o contrário, né? Compra topo e vende fundo. É, que é a reversão de tendência. Na verdade, me acostumei a não decorar os padrões, mas então, esse é o ponto, Augusto. Isso aí é o que eu mais gosto. Eu sempre defendo isso aí, é entender a dinâmica, entendeu? O padrão, o nome, cara, é legal saber, com certeza, ele enriquece a sua literatura, mas eu sou dessa aí também. Eu curto entender a dinâmica. O que que a dinâmica de preço me sugere, entendeu? A dinâmica de preço me sugere X, cara, vamos correr para X ali. Isso eu gosto também, Augusto. Isso eu defendo bastante também como analista, assim, como operador, sabe? Tipo, tem coisa que você vai atrás da literatura lá, você vai falar, pô, não tem o menor sentido, às vezes, sair atrás. Então vamos lá, reversão de tendência, né? Aí a reversão de tendência. A melhor forma, tá, de identificar uma reversão de tendência é através dos pivôs, tá? Isso aí cara, é um sinal muito forte de que realmente a tendência se reverteu. E como que é isso? É a hora que quebra o padrão. Quebrou o padrão, você tem que ficar de olho. Então, o que que é quebrar o padrão? Tá vendo? Ó? Faz fundo, faz fundo. Opa, deixou um fundo mais alto do que o fundo anterior. Você já separa, já coloca esse papel lá na sua grade de cotações lá para você ficar de olho nele. Tá vendo? Quebrou o padrão aqui. E qual que é a hora que ele reverte? A hora que ele rompe um topo anterior. A hora que ele reverte, a hora que ele rompe um topo anterior. Aí sim a tendência está revertida. Pô, é sinal que ele vai fazer isso aqui? Jamais, jamais. Até porque na análise técnica a gente vai trabalhar com alvos a partir do pivô de alta aqui. Então a gente vai pegar essa expansão, projeta para cima e tenta trabalhar com essa projeção e até tentar carregar mais. Então, os pivôs de alta e os pivôs de baixa de reversão são os melhores sinais de reversão. Quais são outras formas de você identificar a reversão também de tendência? Média. As médias cruzaram, ou o preço cruzou pela média de 9, né? Tem um setup famoso do Larry Williams que é o 9,1. Então, o preço cruzou a média, você pode considerar ali que, né, pode estar indicando, né, uma reversão de tendência, mas o pivô de alta e o pivô de baixa são uma das melhores formas de você identificar, tá vendo? Então, da Suzano aqui, eu estava de olho. Aliás, estou, né, de olho ainda na Suzano, porque a Suzano, né, é um papel meio enroscado, né, a gente tira o zoom do gráfico, é um papel meio enroscado, mas quando a gente olha essa janela aqui de tempo, aqui, quando a gente olha essa janela de tempo aqui, a gente vê que o papel abriu, né? Ó, tá vendo? Uma tendência de baixa. Aí o que que ele fez agora? Ó? Ele não renovou fundo, tá vendo? Ó? Ele não renovou fundo, tá vendo? Então, opa, aqui tem um alerta, você entendeu? Aí ele tentou romper o topo anterior, tá vendo aqui, ó? Tentou romper o topo anterior e não conseguiu romper. Se ele cravar para cima do topo anterior, pode ser uma oportunidade aí de tentar pegar essa reversão, por exemplo, de preço. Então, essa é uma das formas. Que nem o da Camil, por exemplo, né? O da Camil, ó, tem as duas coisas, tá vendo? Tem o preço cruzando as médias, aqui, ó, tá vendo? Tem o preço cruzando as médias, tá vendo? Reversão de tendência. No gráfico diário, tem aqui, ó, um pivote alta aqui, ó, deixou esse fundo aqui, ó, separa, rompimento de topo anterior. O papel foi embora. Tá vendo? Se a gente olhar no gráfico mais longo, no semanal,
O semanal, ó, também, ó, tá vendo, ó? Fundo aqui, fundo aqui, tá vendo, ó? Que quebra de estrutura que tem aqui. E o preço tentando romper topo anterior. Então, o pivô, para mim, é uma das melhores formas de identificar a reversão de tendência, tá? Tem vários papéis aí que a gente consegue. Unipar, se eu não me engano, teve. Olha lá, ó, Unipar também, ó. Tá vendo? Ó, Unipar. Veio aqui, ó, tendência de baixa. Unipar. Tendência de baixa, tendência de baixa. Opa, rompeu o topo anterior. Tá vendo? Ó? Rompeu o topo anterior. Pô, já acende o alerta aqui. Fala, pô, mudou a dinâmica de preço. Aí o papel vem e deixa uma mínima mais alta do que a mínima anterior. Pô, aqui já tem dois alertas aqui. Aí você pode escolher, tá vendo? E aqui ainda tem uma barra de ignição aqui, ó. Tá vendo? Uma barra de ignição que deve ser esse volume aqui embaixo, ó. Tá vendo? A barra de ignição com volumaço aqui no semanal, tá vendo? Então, várias combinações aqui para pegar a reversão de tendência. Mesma coisa lá em cima. Tá vendo? Ó? Mesma coisa lá em cima. Tá vendo? Ó? O papel tá subindo aqui, ó. Olha lá. O papel tá subindo. Ó. O papel tá subindo. Subindo. Aí, ó. Tá vendo? Aqui dá para falar que é um fundinho, mas o fundinho mais bonitinho é esse daqui, ó. Tá vendo? Opa, fundo mais baixo que o fundo anterior. Topo. Opa, topo mais baixo que o topo anterior. Tá vendo? Vem o rompimento do fundo, versão de tendência. O papel deu uma boa apanhada, tá vendo? Ó? Deu uma boa queda ali. Depois seguiu a queda, tá vendo? Ó? Bastante ali. Então é um indicador de. Não é um indicador, né? É um padrão que para mim é o melhor, tá? Pivô de alta e pivô de baixa, bem posicionado nos gráficos. Tá vendo? Banco do Brasil. É que o Banco do Brasil não tem. Fica sem tendência o papel, né? Aí não dá para pegar. Tentar lembrar um papel que tenha revertido aí. A Cogna. Olha lá. A Cogna no semanal. Ó, a Cogna no semanal. Olha lá. Tendência de baixa. Tendência de baixa. Tendência de baixa. Isso aqui mudou a dinâmica do papel, tá vendo? Ó? Mudou a dinâmica. Deixa um fundo mais alto que o fundo anterior. Pancada. Deixa eu ver se nas ações que eu tô acompanhando por esses dias aqui, se tem alguma coisa nesse formato aí, ó. Elet não. A Bebas. Ó, a Bebas dá para pensar no diário, por exemplo, de Bebas, ó. Tá vendo? Ó, a Bebas tá fazendo um repique. Se Bebas deixar um fundo aqui, ó, não deixou ainda, tá vendo? Mas se ela deixar um fundo mais alto do que esse fundo anterior aqui, de repente dá para pensar em alguma coisa de reversão dela. A Prio, né? Comentei da Prio que teve. Popel não, Suzano não, FUC não. Naveg segue caindo, BBSE também não. Olha lá, Bradescão também não, né? Aí só papel que realmente segue nas tendências de alta. Por exemplo, Itaú e Itaúsa estão numa briga aí de ponto aí, tá vendo? Por quê? Olha lá, tendência de alta, certo? Topo, fundo, topo, fundo, tá vendo? Aí topo, não renovou topo. Papel não renovou topo. E tá brigando, tá vendo? Ó? Região de fundo anterior. Também não dá para confirmar que isso aqui é rompimento. Então é o papel que está brigando aí para confirmar se reverte essa tendência ou se de repente ele volta a subir aqui, ó, rompe lá em cima e pau, tendência de alta mantida. Topo duplo aqui não valeu de nada, foi só um falso sinal. Uma que dava para ficar de olho, que dá para ficar de olho, ó, é a Brava. Tá vendo? Ó? A Brava dá para ficar de olho. Tá vendo? Ó? Minhas setinhas aqui, ó. Por que que dá para ficar de olho? Porque o rompimento de uma linha de tendência de baixa é um sinal de reversão de tendência também, tá vendo? Ó? E o papel tá aqui pertinho. Olha lá. O papel tá pertinho. A Brava não dá para identificar por topos e fundos. O papel é bagunçado pra caramba, tá vendo? Não dá. Mas o rompimento da linha de tendência aqui, com um sinal bom aí de volume, alguma coisa do tipo, pode dar uma destravada nesse papel para cima também, ó. Tá vendo? Vide abril.
abriu, rompeu o seu canal de baixa lá, ó, e pancada, tá vendo? Então, essa é uma forma também de pegar e identificar aí uma possibilidade de uma reversão de tendência, tá? Aí tem um setup que chama Joy de Napoli, tá? Chama Joy de Napoli, tá? O setup. Que é com uma média móvel, você vai colocar uma média móvel, tá? E a média móvel, o setup do Joy de Napoli é para tentar antecipar a formação do pivô de reversão, tá? Então, o setup do Joy. Joey de Napoli é um trader, eu acho que ele é americano, o Joey de Napoli, eu acho que ele tá até vivo ainda, Joey de Napoli. Setup do Joey de Napoli, tá assim, cara não vão ainda. Ele é um setup extremamente simples, esse rompimento de LTB, de SLC, que estava esperando para hoje e não veio stop. Aí tem que ter paciência. Aí cada um faz o que. Esse de SLC, meu stop vai ficar embaixo aqui dessa mínima aqui, ó. O de SLC. É que o mercado tá difícil para andar também, né? Mas eu deixaria ele embaixo. Aqui, ó. Embaixo desses fundinhos aqui, ó. 18 e pouco aí, ó. Chama Joy de Napoli. Assim, ó. Chama Joy de Napoli. Separado até. Chama Joy de Napoli. Deixa eu tentar explicar o setup para vocês. Então, o setup não precisa de nada no gráfico. Nada, nada, nada. É só a média de 3 períodos. Tá vendo, ó? Então, marca aí, ó. É uma média de 3 períodos. 3 períodos. Ela é aritmética e ela tem esse deslocamento de 3. Por quê, Ricardo? Porque é o cara que fez o setup assim, não sei qual que é os motivos dele. Então, aqui. Como que funciona o setup? Como que funciona? Aí é questão de setup, tá? É o cara que escreveu o setup lá. Deixa eu ver se eu acho um exemplo pra gente pegar. Tem que ser um papel que tenha caído. Vamos ver se o Ibov deu um Joy de Napoli. Ó, o Ibov deu vários Joy de Napoli. Então, como que funciona o setup? Vamos pegar aqui, ó. Então, o preço vem fechando para baixo da média, para baixo da média. Tá vendo? Para baixo. A primeira vez que ele fechar para cima da média, você separa. Você, opa, põe ele de canto aqui para você monitorar. Aí, o que que acontece? Então, essa é a primeira regra. Vou colocar assim, ó. Primeira regra. Então, a primeira regra é fechar acima da média. Isso no caso, né, se o papel estiver caindo, tá? Se for, é só levar em consideração que é o contrário. Então, fechou acima, tá vendo? Aí, a segunda regra é, a segunda regra é, ele tem que fechar novamente abaixo da média, mas ele não pode perder o fundo anterior. Então, essa é a segunda regra do Joe de Napoli. Então, ele não pode perder o fundo anterior. Então, vamos conferir aqui. Então, fechou acima. Aí, depois, ele fecha abaixo. Tá vendo? Ó? Fechou abaixo. Perdeu o fundo anterior? Não. Tá vendo? Não perdeu o fundo anterior. Então, segundo check feito. Terceira, terceira regra do Joe de Napoli. Então, terceira regra do Joe de Napoli. Terceira regra do Joe de Napoli. Ele precisa fechar acima dessa média de novo. Então, ele tem que fechar novamente acima da média. Então, tem que fechar acima da média. Cadê o fechamento acima da média? Tá aqui. Tá vendo? Fechou acima da média. Aí, qual que é o passo, né, da entrada? Aí, como que funciona a entrada segundo o setup dele, né? Aí, a entrada é no rompimento do candle. Então, é no rompimento do candle. Então, a entrada, nesse caso aqui, seria na superação da máxima desse candle aqui. Não tem deslocamento de gatilho, tá vendo? Aí, ó.
pancada. É um setup que você vai errar muito mais, né? Tipo, você vai ter uma taxa de acerto ruim com ele, porque é muito contra a tendência, mas quando você pega movimento do começo. Então, esse é um exemplo aqui do Joey de Napoli, aqui com o Ibov. E ele é muito bom em gráfico longo, gráfico semanal, gráfico mensal. Ele é muito bom nos gráficos longos. Vamos dar uma olhada na Vale. Ó, um Joey de Napoli, que bonito da Vale. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Veio fechando abaixo, ó. Fechou acima. Aqui, ó. Fechou acima, tá vendo? Ó? Próximo candle tem que fechar abaixo. Tá aqui, ó. Fechamento abaixo. Tá vendo? Aí tá validado. Não perdeu o fundo anterior, não perdeu nada. Próximo fechamento. Acima. Esse cara que fechou acima da média. Gatilho de compra na máxima dele. Comprou nesse dia aqui, ó. O papel andou. Tá vendo? Então é um setup que é bem legal de acompanhar. Eu até esqueço de olhar os Joe de Napoli. Joe de Napoli no semanal. O Joe de Napoli já deu uns tradezinhos de opções aí, já bastante. Ó, Suzano. Vamos ver se Suzano tem um Joe de Napoli armando no semanal. Ó, já deu entrada, tá vendo? De Suzano, por exemplo. Ó lá. Fechou acima, fechou abaixo, fechou acima. Entradinha na máxima. Tá rodando o trade. Deixa o stop lá abaixo, tá vendo? Então tem um Joe de Napoli aqui, ó. Ó um outro Joe de Napoli aqui também, ó. Preço para baixo, fechou acima. Tá vendo? Aí fecha abaixo, fecha acima novamente, entradinha aqui. Porrada, tá vendo? Isso é um setup simples, cara. Isso aqui não tem nada, tá vendo? Ó, setup extremamente simples. Que é uma forma de você. A ideia, o que o Joe de Napoli ele queria quando ele montou esse setup era antecipar o pivô de reversão. Ele queria tentar antecipar o pivô de reversão, tá vendo? Nada mais é que tentar antecipar o pivô de reversão. Não pode perder o fundo anterior, se não pode perder o fundo anterior, pode ser a formação ali de um pivô. Ó, outro bonito aqui, ó, de Ordinápolis aqui também, ó. Fechou acima, fechou abaixo, fechou acima. Comprinha aqui, ó. Ô, esse de Vibra teria acertado. Olha o mosquito aqui também, ó. Teria pego a volta aqui. Então, esse é um setup legal também, bem simples aí de acompanhar, de rodar backtest também. Esse aqui, o ruim é só configurar, né, para rodar o backtest nele, mas é um setup bem simplesinho também, tá? Tipo, regras bem fáceis. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. O da Prio eu acho que não deu, porque a Prio ficou muito bagunçada aqui, tá vendo? Ó, o da Prio estaria esperando lá ainda até hoje, tá vendo? O papel fechou para cima aqui da média de 3 aqui, mas ó, não voltou para fechar abaixo, tá vendo? Então, às vezes, não vai dar o setup também certinho, que nem dá no livro também. Não vai, não é em todo papel que vai acabar dando. Ó, esses papéis que estão abrindo, tá vendo? Ó, tendência de baixa, dá para ficar de olho, por exemplo. Um VB base no diário, você tá armando aí um Joey de Napoli, ó. VB base no diário, né? Dá para deixar separado já, tá vendo? Fechou acima. Agora tem que esperar um fechamento abaixo da média, não pode perder o fundo anterior. O próximo fechamento para cima tenta pegar, tá vendo? Esse é um setupzinho de reversão de tendência, tá? Esse é um setup legal de tentar operar também. E aí, pessoal, dúvidas? Espero ter ajudado, né? O assunto. Parte de análise técnica aí daria um curso completo aí, a gente ficaria, né, fazendo uma imersão aí de uns 15 dias direto aí só de análise técnica, talvez não seria o suficiente ainda para passar todos os pontos. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram que acrescente, vai ficar gravado, tá, pessoal? Senão eu vou encerrando por aqui, que eu tenho aula mais tarde. Fala aí, Paulo, tá sumido, hein, bicho? Valeu, obrigado. Show. Se deixar, a gente fica aqui. Eu adoraria ficar também, Augusto. É que minha garganta eu não aguento, cara. Minha garganta não vai. Puta, dá uma hora e pouco falando, não vai, cara. Eu também gosto. Não gosto de ficar falando aqui. Adoro. Eu adoro isso aqui. Fechou? Eu gosto pra caramba disso aqui. Quem estiver assistindo a gravação aí também, não esquece de deixar aquele likezão. Vai ficar gravado de qualquer forma aí para quem quiser assistir de novo. Mais uma vez, parabéns. Valeu, Marião. Muito obrigado. Tamo lá, no Zenta. Chegamos no Zenta. Graças a Deus. Quarentão.
Fechado, pessoal. Agradeço aí mais uma vez a participação de todo mundo. Vocês são guerreiros de verdade mesmo, porque às vezes pegam uns assuntos chatos aqui para ficar falando e fica a galera aí, ó. Ana, Augusto, o Éder, Fernando, o Gustavo, Elvésio, Lázaro, Mário, Paulo, o Paulucci, que tá bem sumido o Paulucci, aí faz tempo que eu não vejo ele por aqui. Raimundo, o Richard, Rogério, Thiago e dois Thiagão aí, Thiago Sostênis e o outro Thiago, é isso aí. Fechado, pessoal. Agradeço aí mais uma vez. Tamo junto. Amanhã tô lá na sala ao vivo junto com vocês e seguimos aí, tá? Aí sugestão de conteúdo, se vocês quiserem aí que volte a falar de opções, enfim, tá aí, deixa aí sugestão nos comentários, me procurem, tá? Me procurem na sala ao vivo aí, podem me trazer aí sugestões, estratégias que vocês veem por aí, de repente são coisas aí que eu posso até aprender mais também. Fechado, pessoal? Um grande abraço, excelente noite a todos e até mais, pessoal.